Pessoal, o caos de hoje envolve um grupo de amigos e um churrasco. Qualquer coisa pode dar certo ou muito errado. Para a gente contextualizar essa história, a gente tem que ir um pouco mais a fundo na carreira de um dos sujeitos envolvidos. Esse sujeito era um guri que começou a ler algumas histórias ali da DC Comics ali no iniciozinho, na primeira metade dos anos 60, e começou a achar algumas coisas meio tal, porque estava muito naquele esquema do pós-macartismo, que os quadrinhos eram perseguidos, né? E aí a DC infantilizou pra caramba os personagens dela. As histórias do Superman começavam a ficar cada vez mais loucas, absurdas. As do Batman, tu tinha ele com vilões estranhos. Bom, vilões estranhos o Batman sempre teve, né? Agora mesmo eu vou lá. E esse menino pegava e escrevia pro editor da linha de super-heróis, em especial do Superman, da Legião dos Super-Heróis, Superboy, Supergirl, o Mort Weisinger, mandando sugestões de capas, tipo, faz melhor então. Chegava lá assim, olha, quem sabe muda essa história, tenta fazer um plot assim, ou aqui tem umas ideias de capa que podiam ter ficado melhor do que as que vocês publicaram. O editor achou bacana aquilo, só que ele não fazia ideia que o guri era só um moleque de 12 anos. E ele foi adotando algumas das ideias, sim. Ele pega e fala assim, chega aqui, né, na redação da DC para conhecer, né? O Jim Shooter, com seus 13 aninhos, no ano de 1966, vai para conhecer a convite do seu correspondente, o Mort Weisinger, que editava os gibis que ele tanto colecionava. E ele chega lá e diz, como assim, né? Esse moleque, todo mundo na editora ficou assim, como? Tal, né? O Jim Shooter se torna o roteirista mais jovem da história da indústria dos comics, que com 13 anos começa a escrever histórias da Supergirl, do Superboy e da Legião dos Super-Heróis. Inclusive, esse run da Legião dos Super-Heróis que o Jim Shooter chegou a escrever, ele é muito elogiado pelos fãs. Eu me lembro de algumas das histórias, eu tenho ali até esse arco da Legião, ele leva muitos anseios que quase não via nas histórias da Legião, de adolescentes. Pô, o moleque era um adolescente, né? 13, 14 anos ali, e ele já estava escrevendo. E ele trabalha a morte de personagens que eram da formação da Legião, como Ferro Led, né, o rapaz de ferro. Uma morte que permanece até hoje, né, é muito lembrada para os fãs da Legião. Teve uma vez que outra que o personagem foi revivido em reboots. O fato é que ele começa a construir uma carreira como roteirista dentro da DC, só que o editorial da DC não gostava daquele jeito Marvel, que ele, como fã dos gibis da Marvel também, acabava escrevendo e trazendo um pouco daquele ímpeto dos personagens, daquele drama dentro dos quadrinhos da DC. Por que você está beijando a Alessandra? E rolava essa reticência, né, dentro da DC. E ficavam em segundo lugar sempre, né, nas vendas nesse período, né? Mesmo trazendo um que outro colaborador. Acontece que o clima vai ficando meio pesado, o Mort Weisinger começa a meio que, dizem, né, a fazer muito assédio moral em cima daquele cara que já era um adulto, já era um jovem adulto de 18, 19 anos, dizia que o que ele escrevia era merda e não sei o que mais, que ele tinha que ir trabalhar naquela porcaria de editora da Marvel mesmo, e aí chega uma hora que o Jim Shooter pensa assim, caraca, dizem tanto que o meu roteiro é estilo Marvel, quer saber, eu vou ver como é que é o trabalho lá. E ele vai, e o Merv Wolfman convida o Jim Shooter para se tornar colaborador, vai se tornando roteirista lá dentro também, e em pouquíssimo tempo ele se torna editor-chefe, substituindo Chris Claremont. Chris Claremont, que você sabe, meu amigo, Claremont estava tendo que não só ser o editor-chefe, ele tinha que revisar as revistas, revisar os roteiros, olhar a arte das revistas também, mandar fazer alteração, supervisionar a produção de capa e tudo mais. Chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu só quero sentar e escrever o gibi. Ele pega, então, sai do cargo, né, de editor-chefe e entra o Jim Shooter, aquele moleque, o editor de quadrinhos mais jovem. E ele tá comandando uma cartela de personagens magnífica. Então, Homem-Aranha, Capitão América, Vingadores, X-Men, cara, Hulk, tinha o seriado também na TV, todas essas coisas, sabe? O Jim Shooter começa também a ter esse controle criativo em cima das histórias, e tudo era muito antes a moda Miguelão. Por quê? A Marvel sempre teve esse ar mais ousado, mais inovador, porque os roteiristas às vezes tinham umas ideias muito malucas, que inclusive vai dar alguns causos bem interessantes aqui que eu pretendo falar em breve. Eles traziam os gibi na última hora ali, sabe? Só para receber o balão e já ia pra gráfica. Não passava por uma revisão tão pesada. E às vezes algumas coisas passavam no roteiro.
E o Jim Shooter começa a ter um controle maior sobre isso. E esse controle começa meio que incomodar algumas pessoas lá dentro. Editor pega e sai, roteirista pega e sai. Mas começa a ter uma abertura criativa interessante. O Jim Shooter, ele cria o selo Epic Marvel junto com o Archie Goldman. Ele incumbe o Archie Goldman a coordenar esse selo. Inclusive a gente tem um ArgCast falando sobre esse selo Epic Marvel, que os criadores, colaboradores da Marvel tinham suas propriedades, os seus personagens, e eles saíam desse selo, para os caras não terem que trabalhar em outra editora, né? E eles tinham direitos sobre esses personagens. Mas ele também toma a iniciativa, junto aos donos da Marvel ali, de começar a remunerar os seus criadores um pouco melhor. E o que é esse um pouco melhor? A DC antes já tinha feito uma lei de royalties, e a Marvel foi empurrando com a barriga, tipo assim, não, ainda não, vai chegar uma hora que vai chegar essa discussão para nós aí. E eles resolvem então tomar essa iniciativa por parte do Shooter, só que ele toma muito cuidado, isso também deve ter sido pressão dos executivos. Não põe royalty, porque royalty diz que os caras têm propriedade sobre isso aqui. A gente é proprietário. Eles têm incentivo, diz que eles têm incentivo. E aí então eles têm incentivos, né? Incentivos para criar personagens novos, incentivos para receber um pouco a mais por página se a revista que eles desenharam tenha vendido mais do que um número X de exemplares. E aí você entende por que na época que o Liefeld estava no X-Force, tu via Deadpool, tinha Cable, tinha um monte de personagem brotando do nada, né? Porque tinha essa lei contratual na jogada. E voltando a conversar, né, do Jim Shooter, ele começa então ao seu modo, cavar esses espaços para os artistas para valorizar isso lá dentro. E ele pega uma fase dourada, assim, porque, cara, ele e o Dennis O'Neil pegam o Frank Miller, colocam no Demolidor, revoluciona naquele personagem obscuro de um gibi que estava para ser cancelado. Ele pega junto o Claremont e o Byrne nos gibis dos X-Men e começa a vender horrores, cara. Vende muito, muito, muito. Os X-Men vendem um absurdo, cara. E a ponto de decisões começarem a ser tomadas. E uma das mais controversas que as pessoas sabem disso, né, é a morte da Fênix. Né? O Jim Shooter falou, não, ela tem que morrer. Ela matou milhões lá no sistema solar inteiro. Tem mais é que morrer. Tem que morrer, não sei o quê. E aí, entre outras coisas, cara, que ele mandava alterar. Por exemplo, o Jim Shooter tinha muito aquela política de não vai ter homossexual na história. O John Byrne pega, cria o Estrela Polar lá na Tropa Alpha. Ah, já chego na Tropa Alpha, calma aí. E ele começa a ter a mão de ferro em cima. O Byrne, nessa época, que é o nosso segundo personagem dessa história, e agora que a história começou, gente. Agora que a história começou. Eu precisava contextualizar essa coisa para chegar até aqui. Desculpe. I'm sorry. O Byrne estava mesmo usando os X-Men como uma ferramenta para treinar a sua viés de escritor para fazer o que ele estava querendo. E o que ele estava querendo era fazer um gibi escrito, desenhado, arte finalizado por ele. E era o Quarteto Fantástico. Ele botou na mesa, cara, eu vou sair dos X-Men, quero fazer o Quarteto Fantástico. E o Jim Shooter falou assim, olha, tá bom, então tá, senhor fodão. Quer fazer aqui, mas vai ter que fazer também um outro gibi, pelo menos ligado aos X-Men aí. Como não estava para se expandir tanto a linha editorial dos X-Men naquele período ali, só tinha o gibi dos X-Men vendendo firme e forte, eles chegam assim, não, vamos pegar aqueles personagens que se introduziu lá numa história lá, os caras do Canadá que estavam indo atrás do Wolverine, né? E aí ele, que é a Tropa Alpha? Sim, é a Tropa Alpha. Faz esse personagem aí. E o Byrne não gostava da Tropa Alpha, eles foram os personagens jogados lá no plot. Tudo bem, tinha a ver com o Canadá, o país que ele cresceu, mas ele não queria, ele não sabia como é que ele ia tirar água dessa pedra. O mais louco é que ele conseguiu tirar muita água dessa pedra. Era um gibi legal, as histórias eram bacanas. Imagina se ele gostasse realmente. O que ele queria era fazer o Quarteto Fantástico. E o Byrne ficou fazendo o Quarteto Fantástico e Tropa Alpha. O Jim Shooter, né, nesse paralelo aí, ele começou a ter uma trajetória meteórica dentro da Marvel. Ele começou a fazer acordos comerciais muito proveitosos para a Marvel. Ele trouxe Transformers para dentro da Marvel. Ele trouxe G.I. Joe para dentro da Marvel. E isso eram só brinquedos, cara. Na minha cronologia pessoal, o G.I. Joe é o Falcon. Não tinha raio de Snake Eyes, não tinha nada disso. Aí, o editorial da Marvel criou esse plot todo. Vários colaboradores coordenados pelo Shooter. E a mesma coisa aconteceu com os Transformers. Quando a Hasbro chegou assim, olha, nós temos esses carrinhos aqui, essas naves que viram robô. Se vira. 1, 2, 3, vai filhão! Ele trouxe a franquia do He-Man, ele trouxe a franquia dos Thundercats. Ele trouxe a franquia dos Ursinhos Carinhosos, da Moranguinho. Vocês já pararam pra pensar que a Moranguinho e os Ursinhos Carinhosos saíam no selo da Marvel?
Elas podiam estar na Guerras Secretas. Pois é que tá, tem isso também. O Jim Shooter fez Guerras Secretas. Primeiro crossoverzão comercial que foi criado para vender boneco. E o Jim Shooter pega e começa a ter todas essas decisões acertadas. E a Guerras Secretas, que eu acabei de falar, botou ele num patamar dentro da editora que ele achava que tudo que ele tocava virava ouro. Que ele era o senhor fodão, o gran fodão, a última bolachinha do pacote. E aí o Jim Shooter começa a pensar assim, cara, eu acho que eu posso ser o próximo Stan Lee. E ele resolve, num ponto, criar um projeto ousado, inovador, que era o novo universo Marvel. Só que antes de rolar esse novo universo Marvel, esse atrito com os criadores já estava rolando num ponto, cara. Tava num patamar, assim, que ele mandava fazer alteração por qualquer coisa. Ele mandava os caras desenharem uma história de 20 páginas do nada, de um dia pro outro. Ele mandava alterar o roteiro, ser escrito, reescrito e um monte de vezes. E começou a rolar muito atrito com isso. Uma das coisas que, inclusive, já começou a irritar o Byrne nesse sentido, que já estava rolando bastante atrito com eles antes, né? O Jim Shooter queria tirar o Quarteto Fantástico da mão do John Byrne. E o John Byrne estava fazendo bons números com o quarteto, construindo uma história sólida, momentos memoráveis dentro do quarteto, e o próprio gibi da Tropa Alpha. Ele ainda consegue fazer um acordo, Bill Mantlo, que escreveu o Incrível Hulk, vai para o título da Tropa Alpha, e o Byrne vai para o título do Incrível Hulk. Então ele começa a fazer o Incrível Hulk e o gibi do quarteto nessa mesma época. Só que o que rola? Começa a ter muita intervenção editorial. Uma delas é, inclusive, a criação do tal do X-Factor, que do nada peita o Claremont, porque o Claremont queria ter controle sobre os gibis dos X-Men, não expandir demais o universo mutante, já estava começando a ter que criar outros títulos do nada. E aí surge o X-Factor, que era o quê? A equipe de X-Men original com a Jean Grey, ressuscitada. Tudo bem, era o que o Claremont e o Byrne queriam, só que não daquele jeito. E aí eles têm que inventar uma lorota, o Claremont tem que escrever um flashback, explicando por como ela teria ficado viva. Ele obriga o Byrne a desenhar dentro do gibi que ele escrevia e desenhava do quarteto. Ele ficou assim, não, esse cara tá me peitando, o cara tá se metendo na minha história aqui, pô, pede então pra eu escrever um formato diferente, eu sigo o plot aqui, mas sabe? Isso entre eles recusarem uma história inteira do John Byrne, do Incrível Hulk, que ele fez de páginas inteiras. E já estava rolando por trás a negociação do Superman ser reformulado pelo John Byrne para DC Comics. Logo ali no pós-crise nas Infinitas Terras, né? O Shooter ficou muito puto com o Byrne. Mas o Byrne também estava pensando, cara, tá para vencer o meu contrato, eu já estou pensando adiante. Ele já tratou o caminho dele a seguir, né? E isso faz com que o Byrne saia bem mordido, porque ele começou a ser boicotado no final do run dele do quarteto, bem como nesses quadrinhos do Hulk, que inclusive o pessoal sabe, ele abandona o arco do Incrível Hulk no meio do caminho, vai trabalhar no Superman lá na DC Comics, e entra o Al Milgrom para terminar todo o resto, né? O queridão aí do meu amigo Ivo Hell Kleberman, velho. Gente, o novo universo não deu certo. Aquele novo universo, né? Que ele resolveu criar com o toque de Midas, dizendo que eu sou o novo o Stan Lee, vou criar novos personagens. Ele queria receber uma verba muito grande da editora para fazer, só que daí quando entram os novos donos da Marvel, eles veem os números da editora caindo, as histórias começando a ficar ruins, porque os caras ficavam reescrevendo. O Jim Shooter achava que tinha que ficar assim, e tinha que ficar assado e não sei o que mais. As decisões meio equivocadas dele, algumas muito equivocadas, como Guerras Secretas 2, em que ele achou que do nada ele tinha tido uma ideia de gênio, e ele pensa assim, quer saber? O Beyonder vai voltar pra Terra. Ele vai voltar pra Terra com o cabelo do Sol Gru, e ele vai voltar com a roupa de como se ele fosse um integrante do Duran Duran ou um cara do elenco do Miami Vice. Aí ele pensa, bom, a minha cartada, sabe o que é? Eu acho que tá tudo errado, sou eu que tô certo, eu vou fazer o novo universo Marvel. Heróis que são do mundo real. E aí ele cria um monte de personagens que são meio que repetições de alguns conceitos, algumas coisas com conceitos até bem interessantes, mas a verba, aquela inicial, que era muito grande, começa a minguar, e ele ainda consegue botar um nome que outro mais de peso dentro dos times artísticos. Ele chama o John Romita Jr., tira o gibi dos X-Men da mão dele, e poxa, ele estava gostando de desenhar, porque tinha todos aqueles incentivos, né, que a Marvel dava.
ele vai pro novo universo, a contragosto, com um monte de promessa que ia dar certo, não sei o que mais. E aí o Jim Shooter percebe que não tá vendendo tanto assim. O novo universo não era aquelas coisas. Uma merda, né? Em contrapartida, a DC pega e lança Batman no 1, do Frank Miller com o David Mazzucchelli, que tinham acabado de fazer a queda de Murdoch na Marvel e vão pra DC. O Byrne, que tinha feito a minissérie do Homem de Aço, né, Man of Steel, reformulando o Superman, começa a sair o gibi de linha do Byrne, o universo do Superman em expansão, o Byrne começa a ganhar muito também em royalties. Por isso que ele fazia várias coisas, Action Comics, fazia a Adventures of Superman, o roteiro, né, com Jerry Ordway, ilustrando um bocado de coisa. Momentos bons, né? O Byrne pensa, pô, cara, quer saber? Vou comemorar, velho, vou chamar meus amigos aqui, os colegas de Marvel, pô, fiquei tanto tempo lá, vou chamar eles pra comer uma carninha aqui, né? Chama eles lá, né? Guardem bem essa data, 4 de abril de 1987. Ele convida os seus amigos, né? Antigos colegas de Marvel Comics, entre roteiristas, editores, colaboradores, freelancers, estagiários, que ele conheceu antes de ter deixado a editora. Essas pessoas chegam lá e quando se dão conta, ao entrar no pátio da casa do Byrne, viram um boneco feito com um terno recheado de encalhes do novo universo Marvel, estufado. Topo na cabeça do boneco, uma foto do Jim Shooter. Sabe o que aconteceu? O Byrne pega uma câmera, né? Resolve filmar aquele momento confraternizando com os amigos. Pô, que legal que vocês estão aqui e tal. Eu não sei o quanto que eles beberam, mas tava um clima que tava todo mundo muito estressado com o Shooter, por todos esses aspectos que eu falei. E eles põem fogo no boneco. O Byrne põe fogo no boneco. Até aí tu pensa, cara, de mau gosto, né? Mas sabe a câmera que eu falei antes? Eles gravam isso e mandam pro Jim Shooter. Mais gente viu. Sabe quem? Os caras da companhia que tava para renovar o contrato com ele, que tinha comprado a Marvel, né, aquele estúdio lá da Califórnia. Quando ele vai, né, o Jim Shooter vai, depois de muito estresse também, muito estresse. Quando o Jim Shooter estava para rediscutir o seu contrato de renovação como editor principal da Marvel, os caras lá da empresa viram que o barco não estava mais sendo comandado por ele. Alguns meses depois desses incidentes, Jim Shooter deixa o cargo de editor com a sua carreira meteórica dentro da Marvel, um dos editores mais jovens da Marvel, porque algumas pessoas ficaram bêbadas, beberam demais e botaram fogo num boneco, num churrasco. Porque ele peitou os executivos, ele também peitou os artistas, a maneira dele tentou ter um controle rígido dentro da editora, levou a editora para números muito grandes, mas também a números muito baixos por causa do ego. A gente percebe que às vezes a carne passa do ponto. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa história aí, desse caos e quer ver outros também, já fortalece dando a sua curtida aí, assina o canal se tu não assina, e se você está querendo ver a nossa continuidade desse quadro e de tantos outros, e tá podendo, tá? Seja membro, você tem acesso inclusive a conteúdo exclusivo aqui no Seja Membro. Se você não pode se tornar um membro ainda do canal, mas está assinando, já acho isso incrível, gente. Obrigado pela força.